mulher cheirando o sovaco de um desconhecido, gente rebolando bêbada no meio da rua, caos visual, música ensurdecedora, sensualidade descontrolada. Tudo isso num vídeo institucional promovido pelo próprio governo federal como símbolo do Brasil. Isso não foi um protesto, nem uma paródia. Foi algo que deveria ser sério, oficial e foi divulgado com orgulho. Isso não foi um erro de comunicação, foi uma escolha consciente. E o mais grave, não é um caso isolado, é parte de um padrão, uma visão de mundo, uma tentativa de transformar o grotesco em símbolo nacional. Quando a comunicação oficial de um país escolhe mostrar esse tipo de imagem, ela revela como enxerga o povo. E talvez mais do que isso, revela o que espera dele. Então fica a pergunta, essa é a melhor versão que a gente consegue oferecer? Se for, tem uma coisa muito errada com as nossas prioridades. A lógica é essa: se o Brasil se conforma com a própria caricatura, ninguém mais precisa nos levar a sério. E o pior, nós mesmos reforçamos esse estereótipo. Enquanto outros países têm dificuldade e tentam projetar uma imagem positiva, o que deveria ser o lógico, mostrando paisagens, história, avanços culturais, o Brasil se apega ao caos, como se isso fosse uma marca registrada. No site oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, por exemplo, o Brasil aparece retratado com uma favela. Angola, por outro lado, aparece com cachoeiras. Cuba, com arquitetura. Até o Afeganistão parece mais digno. A pergunta é: quem escolheu essa imagem para representar o Brasil? Somos nós que oferecemos esse retrato? E com orgulho. E se é a elite cultural e política que oferece esse retrato, quem no mundo vai se preocupar em corrigi-lo? E esse padrão não surgiu do nada, gente. Ele foi sendo construído, moldado ao longo de anos, especialmente durante os governos do PT, que venderam a ideia de que mostrar a pobreza era sinônimo de justiça social. Não era, era só propaganda petista. Existe uma romantização da miséria no Brasil que chega a ser cruel. Tudo que é precário passou a ser tratado como autêntico, tudo que é sujo como resistência, tudo que é vulgar como cultura popular. Essa inversão não começou agora, mas ela se intensificou muito nos últimos anos e o governo atual defende isso, principalmente com o uso político da estética por meio do abandono. Quanto pior, mais popular. Quanto mais caótico, mais genuíno. E essa mentalidade foi abraçada, incentivada e institucionalizada pelos governos petistas, pela nossa mídia. A ideia era tornar a vulnerabilidade em um símbolo nacional. E se você critica isso, você é elitista, você vira moralista, inimigo do povo, desconexo. Mas quem que realmente está ao lado do povo? Quem insiste em manter essa suposta identidade nacional do caos, transformar a favela em símbolo nacional? Vamos imaginar um turista estrangeiro, ele quer conhecer a América do Sul com a família, ele pesquisa os destinos e vê lá no Uruguai promovendo suas vinícolas, vê a Colômbia, suas montanhas, o Chile, os Alpes, aqueles vales nevados, o Brasil, a festa de rua, a gente cheirando o sovaco do outro, favela, confusão, gente que mais parece retirada de um reality show de confusão. É isso que a gente vende? É isso que a gente projeta? Isso não é só um problema turístico, é um problema também diplomático, cultural. Quando um parceiro comercial passa essa mensagem de país grotesco, em que ninguém leva a sério as instituições, e a gente gosta de focar no lado que deveria ser escondido em uma cultura vista como socialmente elevada, essa promoção da miséria e do feio, ela não é gratuita. Ela existe porque por trás disso tem gente com muito poder que se interessa nisso. Porque quanto mais a sociedade naturaliza o caos, menos ela exige mudança. Se o povo acha normal viver nesse falta de saneamento, de educação, de transporte, nessa cultura que mais se assemelha a povos retrógrados, uma cultura com traços animalescos, gente que romantiza, artistas que vivem em bairros de elite, elogiando, interpretando, vivendo esses papéis e achando que isso é legal, sinceramente, onde a pobreza é usada como um escudo político, o caos que virou essa indústria, uma indústria de influência, de like e de financiamento público também. Porque enquanto isso, o outro Brasil, o que dá certo, segue invisível. Ninguém está querendo mostrar cidades limpas do interior. Ninguém fala do agronegócio que alimenta o mundo inteiro, agronegócio brasileiro. Ninguém lembra das escolas técnicas que formam profissionais. Ninguém destaca as pessoas que ralam dia a dia
para aumentarem e terem sucesso na vida, esse Brasil é conscientemente ignorado, esquecido, apagado na narrativa que o governo quer vender para o mundo. Santa Catarina, por exemplo, lidera os índices de segurança, educação, desenvolvimento, mas nunca aparece como um orgulho nacional. Por que isso? A elite que se diz progressista, que se diz preocupada com o povo, na verdade só está preocupada em manter o próprio protagonismo. Ela vive em bairros seguros, viaja para o exterior, estuda em boas universidades, mas exige que o povo ache bonito morar mal, ouvir porcaria e celebrar a própria desgraça. Não há nada de autêntico nisso, é só o controle. Controle sobre a narrativa, sobre os símbolos, sobre a cultura, aquilo que deveria ser, talvez, deixado de lado, vem sendo incentivado. E quem é contra isso é ridicularizado. O Brasil precisa recuperar o senso de autoestima. Isso não significa negar a realidade, significa querer superá-la, mostrar o que a gente tem de bom de verdade. Isso não é esconder os problemas, é equilibrar a narrativa, é lembrar que a gente é muito mais do que miséria, do que caos, do que carnaval. O mundo vai nos tratar conforme a imagem que nós projetarmos. Enquanto a gente insistir em vender isso como uma caricatura de si mesmo, não adianta a gente reclamar de falta de respeito dos exteriores para com os brasileiros, da forma que eles nos veem e não nos dão o respeito devido. A gente também precisa ser honesto, a gente precisa começar a projetar esse respeito no mundo, se a gente quer ter esse respeito. A gente passou anos alimentando a ideia de que pobreza é virtude e que a crítica é opressão, e esse não é o Brasil que a gente quer. Se você concorda com esse pensamento, curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal para mais conteúdos.